estão me ouvindo? Eu não vou começar a falar nada enquanto vocês não me ajudarem conectados. Eu preciso saber se a gente está ao vivo, se vocês estão me ouvindo. Porque eu já falei coisas incríveis aqui, falei as maiores sacanagens e ninguém ouviu nada. Eu quero repetir para vocês. Então eu quero saber se vocês estão ouvindo, tá tudo certo? Bom, estão dizendo ali que tá. Eu quero saber quem é que tá comigo aqui. Deixa eu ver quem é que já entrou nesse live. Estamos com 6 pessoas ao vivo. Então agora eu vou poder ver, assim, se tu botar os teus comentários, se tu me der um oizinho, eu vou te dar um tchauzinho. Ou melhor, eu vou dizer teu nome. Tu tá aí comigo? Bota um oi aqui, gente. Ó, vamos ver. Estamos com 14, 15. Ó, essa live tá começando a pegar fogo, né? Eu já falei, né? Pode vir quente que eu estou fervendo. É isso. Como eu tinha dito antes, o papo hoje é apimentadíssimo. O papo é quente de verdade. E se você não estava antes no vivo e teve esse probleminha de áudio, a gente tentou resolver tudo. Mas sabe como é que é, né, gente? Às vezes cai, então ainda não é perfeita. A conexão acontece mesmo aqui, ó, é tete a tete. Porque quando de repente a gente está aqui dependendo da tecnologia, ó, cai tudo e brocha a transmissão. Aí não tem como ficar quente, né, gente? Bom, então vamos tentar de novo. Tô aqui. Seguinte, eu tô aqui direto do centro de Porto Alegre, na loja do Sebrae, para bater um papo para você. Bater um papo aqui ao vivo para você que quer fazer o teu negócio crescer, quer dicas. E antes disso, eu vou apresentar para vocês uma marca super bacana que começou aqui no Conexões e que tá bombando. Eu tô falando da Frida Peppers. Então vamos ver, roda o vídeo aí, vamos ver se vai dar tudo certo agora. Eles escolheram um produto, como dizer, apimentado para lançar no mercado e fazer sucesso. De lá pra cá, a Frida Peppers não parou mais. É isso? Conta um pouquinho da tua história. Meu nome é Guilherme, sou jornalista de ofício e a Luciana, que é minha sócia e minha esposa, é psicóloga, né? A gente tinha em comum uma paixão por pimentas, de uma maneira geral. E a gente começou a fazer pimenta em casa, assim, de uma maneira absolutamente experimental, mas mais como um hobby, como uma curtição. E naquela coisa de recepcionar amigos, fazer uma jantinha aqui, coisa e tal, a gente começou a usar nossos molhos, assim, né? E a partir de então, a gente começou a alimentar a ideia de daqui um pouco ter um negócio para isso. E também veio numa carona de um gosto, de um paladar também nacional por pimenta, né? A pimenta, ela mundialmente é o segundo tempero mais usado em escala mundial, assim, sabe? E aos poucos a gente está absorvendo isso aqui no sul do Brasil. Por exemplo, o Brasil é um país continental. Tipo, em Minas Gerais, no Nordeste, no Norte, o consumo da pimenta é muito elevado. Muito maior. E aqui no Rio Grande do Sul a gente está muito acostumado a temperar com sal, basicamente, a comida, né? Sim. Então, assim, essa onda gourmet também a gente surfou nela, porque de uma certa maneira, o que acontece? As pessoas estão se permitindo fazer curries apimentados, fazer molhos de pimenta, colocar geleias com pimenta em suas harmonizações, né? E a pimenta entrou perfeito nessa. Então tu achou um nicho, na verdade. Achamos um nicho de mercado. Como é que foi a tua história com Conexões? Porque eu me lembro de vocês lá no início. Como é que chegou o convite de estar no Iguatemi? Bom, sabe que assim, no ano passado, ano de 2017, nós fizemos uma campanha bem forte no Dia dos Namorados, né? Que era esse pacote Contém Amor, que a gente fazia uns pacotes grandes com as pimentas dentro. E daí aquilo meio que também a gente postou no Conexões e coisa e tal, e deu uma bombada. Daí o pessoal do shopping entrou em contato conosco com uma proposta, não, a gente está querendo trazer, e a gente também, paralelo a tudo isso aí, a rede social, a gente começou a participar muito das feiras de rua, a gente foi pra rua, sabe? Foi explicar, foi mostrar, foi dar a cara, né? Daí eu acho que somou tudo isso e o shopping na época estava com um projeto de trazer novos empreendedores para dar uma carinha mais de feirinha e coisa e tal. O que é mais difícil nessa parada de crescer tanto? O mais difícil é não ganhar dinheiro. Tem que reinvestir tudo que tu ganha. Ganha e vai. É, isso aí, isso aí. Grande parte do nosso êxito até o momento é não ser ambicioso naquela questão assim, tipo, bah, olha só,
não, a gente tem que alcançar. Não, a gente está indo, a gente está construindo. As pessoas são assim. muito imediatistas, né? Muito imediatistas. Elas ficam ansiosas. A construção, assim, é dessa forma que a gente vê a Frida Peppers, assim. A gente começou como dois molinhos de pimenta, assim, e hoje a gente tem uma linha de 11 produtos, assim, né? Assim, então, tipo, a gente fazia em casa, hoje a gente tem uma fábrica estruturada, sabe? Então, e é tudo muito essa coisa, assim, sabe? De reinvestir e de acreditar na ideia, né? O que tu fez de estratégia? Tu tem alguma coisa planejada de estratégia para redes sociais? Tem uma estratégia. A gente, hoje, inclusive, né, nesse dia que a gente está gravando entrevista, a gente fez a primeira publicação do nosso blog, um blog relacionado à pimenta. Mas de uma maneira não apenas com receitas, mas com curiosidades, assim, sabe? Que aguçem a curiosidade das pessoas. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que quebrar é o preconceito para com a pimenta. Porque às vezes a gente está aqui na loja, chega o cara, gosto de pimenta. Não, meu pai botava na minha boca porque eu falava palavrão. Então, assim, não, vamos quebrar primeiro isso. Sim. Dentro da construção passa um pouco dessa situação. Então, assim, eu acho que passa também por nós a questão da democratização, assim, dessa questão do uso da pimenta. Assim, legal, né? Então vamos apimentar a vida. Amém. Bom, então, e aí? O que vocês acharam dessa história da Frida? É uma graça, né? Vamos combinar que esse produto por si só já é uma coisa fofa, tem uma embalagem linda, é saboroso. Eu sou uma pimenteira assumida, eu acho super saboroso. E uma sacada num momento em que tá todo mundo ligado em gastronomia, né, Gui? Isso foi muito legal, né? Antes de mais nada, boa tarde, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Imagina, um prazer de ter aqui este ao vivo. Tava no vídeo, agora já teletransportei ele para cá. Mudou de roupa. Apareceu aqui no Sebrae. A gente também deu sorte, né? Assim, hoje eu estava assistindo uma entrevista do Barack Obama, assim, né? Que às vezes ele falou, quantos caras tão talentosos quanto eu existem ou mais? Vários, mas na verdade às vezes a gente tem que contar um pouco da sorte, né? E realmente a gente deu a sorte de estar vivendo esse momento da alta gastronomia, programas de TV com líderes de audiência, inclusive, trabalhando essa questão da gastronomia, as pessoas buscando uma alimentação mais saborosa e mais saudável. A pimenta tem muito isso, tanto que faz bem pro coração. Faz bem pro coração, ajuda a emagrecer, tem um monte tesão. De coisa. Também. Não sei. Que o papo é quente, né? Vai ver. Então a gente também deu um pouco de sorte de estar inserido nesse contexto, assim, né? E o ineditismo de não ter aqui, pelo menos em Porto Alegre e arredores, na região metropolitana, uma marca com esse conceito mais artesanal, assim, buscando a pimenta não apenas como um tempero, mas sim vendendo a ideia de todo o pacote agregado que a gente tem, né? Então a gente fica muito feliz também pela compreensão do público, né? Assim, Sim, e muito legal também essa trajetória, né? De sucesso que a gente já contou ali no vídeo, mas enfim, foi uma escalada, assim, que tu vem crescendo, não parou mais, né? Virou teu principal negócio? Sim, eu trabalhei 12 anos como jornalista e hoje... Ai, graças a Deus, que jornalista tá fogo, viu, pessoal? Não tá fácil pra ninguém ser jornalista. Ainda bem que tu achou um outro negócio legal, né? Uma coisa completamente diferente. Né? E então, tu te estruturou para crescer. Então hoje, por exemplo, eu só trabalho basicamente com a Frida Peppers, assim, e eu até preciso hoje de braços direito, esquerdo, né, e tudo mais. Pois é. Então a Lu, minha esposa, também, assim, ela é psicóloga, ela ainda atende, mas cada vez menos e cada vez mais envolvida com a empresa, né? Sim, assim. Tu tá quase parindo, né? Não, já pariu, na verdade. Pariu? Agora ela não tá mais trabalhando, na verdade. Não tá mais trabalhando, tá sem o braço direito, né? Agora... Isso acontece muito em empresas familiares e empresas pequenas. Aliás, né, já que eu tô aqui no Sebrae, vamos abrir câmera e vamos apresentar aqui o Fábio Krieger, que é o gerente de comércio, indústria e serviços. Bem-vindo, Fábio. Obrigado. A tua própria casa, eu tô te dando bem-vindo à tua própria casa, né? A louca que eu já me sinto em casa rapidinho, né? Sabe como é que é? Já que a gente tá falando aqui em crescimento, né? Como é que as empresas podem se estruturar para crescer, Fábio? Bom, obrigado. A casa é nossa, né? A casa é nossa. Eu já tô aqui, já tô quase pegando uma mesa ali para mim. Sim. Bom, mas as empresas, em geral, elas têm a expansão sobre dois vertentes, né? Ou elas vão expandir por perceber um novo mercado, um novo cliente, ou por um novo produto ou serviço. E a fase de expansão, ela é uma fase apimentada da empresa, né? Onde ela tem que se estruturar. E duas dicas importantes, geral, que a gente percebe é a estruturação da equipe e a estruturação de processos antes de expandir.
para que essa expansão ela possa ser, de fato, pensada e estruturada. Tu pensou nisso? Agora, por exemplo, tu tá sem a Lu. E com a Nina para sustentar. Com a Nina para sustentar. Pressão Como é por que tu resultado te imediato. preparou para essa história que ia acontecer na tua empresa? Na verdade... E também tu tá babando, né? Sim. Então tá sem ninguém na firma. Então sem ninguém na firma. Babando, dormindo pouco, aquela coisa maravilhosa. É. Não, mas assim, ó, o que acontece? A gente... Obviamente que eu sou o cara das humanas, assim, né? Então, assim, ó, até fiz uma especialização em gestão de pessoas, tudo mais, que me deu uma breve noção de alguns processos. Mas se eu for olhar para o Fábio e disser assim, não, ó, eu super me estruturei com plano de negócios, Não, na verdade as coisas foram acontecendo, assim, sabe? Então, tem aquelas duas situações. Tipo, o cara que estrutura um monte o negócio e vai a campo para ver o que acontece. E a gente foi indo aos pouquinhos, assim, sabe? E esse ir aos pouquinhos, o preço que tu paga ali adiante é a falta de algum estofo mais teórico, mais planejado, sabe? Então, às vezes, eu peno nesse sentido. Quando eu vou falar com o meu contador, por exemplo, e ele usa um termo, assim, que me é estranho. Eu falo, tá, mas desculpa minha ignorância, mas eu não tô entendendo o que tá querendo me dizer. Tá falando, né? né? Então, assim, mas eu particularmente, hoje, eu me sinto confortável com a possibilidade, com vivendo uma situação em que o negócio está andando e as coisas estão crescendo, né? E embora eu ainda seja um pouco leigo em algumas coisas, mas é melhor que a gente possa ter um braço aqui, outro ali e ser criando esse estofo que eu não tinha antes, do que propriamente daqui a um pouco ter todo um negócio planejado e na hora de ir a campo não saber como Deixa eu pegar o gancho ir aqui. adiante, né? Pois é, como se estruturar sendo pequeno? Essa é um dilema enorme, né? Porque o pequeno empresário, ele é sozinho. Ele compra, ele planeja, ele gerencia a equipe, ele substitui a equipe, ele pensa na expansão em novos mercados. Então, o que a gente comenta estruturar, em geral, no caso de uma sociedade, é buscar uma sociedade que tenha perfil complementar. Ou seja, para que possa ter essa troca e as atribuições muito bem definidas. Isso ajuda a tu ter um momento para pensar estrategicamente a empresa. Porque senão tu mergulha na operação e tu é atropelado pelos problemas do dia a dia que todos nós temos, né? Sim, Então, e tem aquela coisa também, né, de às vezes não é os opostos que se atraem, às vezes são os iguais, né? As pessoas têm um sonho em conjunto e resolvem empreender e ficam batendo cabeça, né? Exato, exatamente. Então, nesse sentido é importante cuidar de pessoas, né? Empresa é fruto de uma conexão de pessoas, né? O relacionamento entre empresas, então, criar parceria e pensar, cuidar das pessoas da empresa para que elas possam ter autonomia dentro de um processo bem definido, isso faz com que o empreendedor tenha tempo para pensar estrategicamente. Na teoria isso é muito fácil e bonito, a gente sabe na prática o quanto que é difícil, né? Por isso que a gente bate muito na questão de parceria. Fala, principalmente para quem tem essa história de vem de uma área de humanas, né? O meu caso é isso também. Vem de uma área de humanas que teu universo é totalmente diferente do universo de negócios, né? Sim. Então isso é muito difícil, né? Eu lembro que eu fui numa reunião uma vez, assim, logo estava começando, e me perguntaram, e o teu target? E eu, o quê? Como assim? Tu te depara às vezes com situações que tu nem imaginava, assim, né? Ainda mais especialmente no meu caso sendo de humanas, coisa e tal. Mas uma coisa que assim, foi um desafio e ainda é essa questão, assim, ó, de, bem que tu disseste, tu tem muita atribuição para fazer, sabe? Então, assim, ó, qual o momento de tu começar a passar a bola, como a gente diz, e tu começar a te desprender de algumas coisas para que tu fique fixo basicamente naquilo que tu precisa essencialmente, assim, por exemplo. Hoje, o que eu tenho que fazer é viabilizar a venda de pimentas, entendeu? E o entorno, tu precisa de gente. E às vezes o teu faturamento não é o suficiente para te ter todas aquelas pessoas que tu precisaria. Né? Então, esse é um desafio que eu particularmente vivenciei bastante e ainda vivo, assim, sabe? Pois deixa eu só fazer uma chamada antes de tu dar teu palpite sobre isso, que é o seguinte, tu que está nos assistindo aí, manda tua pergunta, se tu quiser perguntar alguma coisa aqui pro Fábio, o Fábio está aqui para responder, se quiser perguntar alguma coisa pro Guilherme, se quiser perguntar alguma coisa para mim. Já queria também dizer o seguinte, mandar uns beijinhos aqui, que a gente sempre gosta da audiência, né? Um beijo para Elisandra, um beijo para Lisiane, Lu, esposa aqui, beijão, beijo também. Karen, que está aqui ao vivo com a gente, Regina Santana Fagundes,
e Valquíria. Beijo, gurias. Que bom ter vocês aqui com a gente. Então tá, e aí, fala aí. Isso também é cuidar de pessoas, né? Eu tenho que cuidar da minha audiência. São meus queridos, graças a eles que a gente está aqui, firme e forte. Aliás, só para dar um toque aqui para o Conexões, já somos 123 mil conectados, mais ou menos. Quase chegando em 124, meu Deus do céu. Adiciona aí, pessoal, vem pro live. Conta. Bom, eu acho que um ponto importante é a questão da disciplina para esse pensar estratégico, ou para esse momento de parar, discutir com a equipe ou com os sócios, né? Porque, como eu disse, se não tiver a disciplina, não colocar aquilo no calendário, algo vai atropelar e algo vai fazer com que se dedique a atividades do dia a dia, né? Um fornecedor que não entregou, um dia que os clientes não estão chegando por questões de tempo, de clima. Então, são tantas variáveis que acontecem que distraem nessa jornada. Então, o importante, eu acho que é disciplina no sentido, olha, eu vou parar por semana, que seja 1 hora, vou me conectar com outros empreendedores que têm os mesmos problemas, vou buscar uma startup que possa ajudar a solucionar um determinado problema que eu tenha, porque eu também não vou conseguir fazer tudo sozinho. Então, acho que é colocar no calendário um momento e disciplinar aquele momento e se afastar da operação. Legal. Tendo essa operação já azeitada, a coisa andando, acho que posso ser uma franquia. Como é que a gente faz? Como é que a gente sabe se pode virar uma franquia ou não? Queria que tu desse algumas dicas aí, para quem tem um negócio já andando. A franquia, ela tem se demonstrado como um bom negócio, né? Prova é todas as estatísticas, os números demonstram que empresa vinculada, seja uma rede de cooperação, uma franquia, mas que de alguma forma tem a cooperação envolvida, ela tem um desempenho melhor, superior às demais empresas de mercado, né? Então, a empresa que procura se estruturar por franquia, o primeiro ponto, ela já tem que ter um negócio rentável e estruturado. Hoje, franquias têm uma lei que regulamenta, a empresa tem que se estruturar, ela tem que ter toda a sua operação manualizada, né? Ela tem que preparar a COF, que é a circular de oferta de franquia, e isso demanda tempo. Então, o que a gente diz? Olha, antes de tu preparar essa manualização, que demora tempo e recurso, que tu veja se o teu negócio ele já está com uma operação redonda. Se ele tem potencial, né? Se ele tem potencial, exatamente. Se tu percebe que ele possa expandir e se tu tem a operação na mão mesmo, tu já consegue prever curva de demanda, tem fornecedores bem estruturados, os teus funcionários já têm o processo que eles já sabem o que seguir. Então, se tu tem já um manual, digamos, descrito do teu, mesmo que ele não esteja descrito, mas que tu saiba como operar, o manualizar ele é mais fácil. Então, primeiro tu tem que ter um negócio de sucesso para ser multiplicado por outros negócios. Sim, até porque também se está um dando certo, dá para fazer 2, 3, né? Dá para ampliar isso, né? Esse é o conceito, né? Tu vai expandindo para outras localidades, para outras regiões que tu não tem capacidade, de repente, de crescer sozinho. Então, tu busca parceiros estratégicos, né? Por falar em expandir para outras localidades, eu tenho um assunto aqui para ti. Como é que tu faz com a logística da tua empresa, hein? Como é que tu faz para distribuir pimenta e esse calor pela essa região toda? Tu acorda todo dia às 4 da manhã? Como é que é a história? Vai sozinho, vai acompanhado? Pois é, o que aconteceu assim, a logística, digamos que ela está em evolução, né? A partir do princípio que eu entregava de mochila aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, hoje a gente tem uma transportadora que faz isso pra gente. Mas assim, Fábio, pegando um pouquinho do final da tua fala aqui e conectando com isso que a Maureen falou agora sobre logística, uma dificuldade que o microempresário tem é a questão da burocratização dos processos, assim, especialmente, por exemplo, assim, ó, tipo, tu já disseste logo de cara ali, como é que faz? Não, ó, tem que fazer isso que já leva um tempo. Esse levar um tempo, que eu acho que é meio mortal, assim, não diria mortal porque eu acho uma expressão muito forte, mas ele é muito penoso para o microempreendedor, porque nesse tempo os salários têm que ser pagos, as compras têm que ser feitas. Então, às vezes, tu espera um processo de 1 ano, 2 anos, num processo burocrático, para que tu possa dar o passo à frente. E nesse tempo que passou, às vezes, tu pode morrer na praia. Esse é um medo enorme que a gente tem, né? Perfeito. E, por exemplo, esse lance que a Maureen perguntou agora sobre a logística, assim, a gente, por indicação de uma empresa parceira nossa, que a gente conseguiu estabelecer uma logística. Mas, veja bem, é uma logística com uma transportadora que a gente conseguiu trabalhasse conosco, né? E, por exemplo, hoje eu fui enviar uma encomenda para uma cidade super importante do Brasil, em que eu descobri na última hora em que essa transportadora, não, a gente excepcionalmente não atende lá. Rio de Janeiro.
Não. Mas assim, o que acontece? Sabe, daí tu tem que voltar 2 passos atrás, ir lá, fazer uma mega pesquisa, Google, networking, amigos, pelo amor de Deus, no Conexões, tem onde quer que faz transporte, sabe? Sim. Então, assim, às vezes, em função de uma falta de informação, assim, a gente tem que dar passo atrás, meio caranguejinho, se olhando para trás, para poder e também dar tem uma outra questão, né, Fábio, que é assim, não só achar as empresas, mas a gente também tem no Brasil um outro fator que é a segurança, né? Que teu produto não está seguro, nem com a empresa dona de logística, né? Pode ser que o produto não chegue. É verdade. Como é que faz? E esse custo tem que entrar dentro do planejamento, pois né? Pois é, como é que faz isso? Isso. Esses pontos são super importantes, né? O Guilherme trouxe 2 aspectos, assim, extremamente relevantes. O primeiro é a questão de tempo sobre o planejamento, né? Bom, me estruturo e me dedico muito tempo para um planejamento ou já vou direto para a execução, né? E hoje já tem ferramentas como o Canvas e outras ferramentas, mas que boa parte das empresas consegue aproveitar a oportunidade rapidamente, o planejamento delas é enxugado, mas elas conseguem testar muito rapidamente e se estruturando a partir da... Pivotar, né? Pivotar. Isso aí, é o nome certo para isso. É fazendo e aprendendo. Isso, que é uma das melhores formas de aprendizagem, né? Sim. Claro, só que são pequenos passos nesse aprendizado para de forma alguma colocar em risco a saúde financeira da empresa, né? Então esses pequenos passos, eles são importantes porque tu vai de fato vendo se tem mercado antes de estruturar. Pegando o exemplo logístico, né, que o Guilherme traz, bom, surgiu uma oportunidade de vender para uma outra localidade e que daí a partir disso percebeu que o fornecedor não estava preparado, né? Talvez um planejamento pudesse evitar, mas talvez fosse perder tempo no planejamento e que depois não tivesse mercado para isso, né? Então esses testes, eles fazem parte, e talvez o ponto fundamental é a comunicação fluida com esses consumidores, né? Sim. Acho que quanto mais transparente, mais vinculado à marca essa forma de comunicação, mais fluido vai ser depois essa negociação com este cliente e, consequentemente, o fornecedor entra no processo que tu já comentou, né? Na busca, e daí vendo empresas do meu segmento que possam ter dicas. Algumas startups resolvem esse tipo de problemas que vem surgindo, né? Então é muito essa troca, assim. Não tem... E como se precaver pelas variáveis externas ao negócio, né? Tipo violência. E segurança. Segurança. Essa depende muito do negócio que a gente está falando, né? O importante é que a estrutura de segurança para gerar conforto, segurança, limpeza, higiene, são aspectos que em geral não chamam atenção quando tem, mas quando falta, põe em risco, né? Ninguém entra num lugar e diz assim, mas que lugar, que limpeza excelente, mas se a limpeza não está boa, ela chama atenção. E com as redes, então, voa essa história, né? Em um minuto, viu uma barata, o cara tem 500 mil anos, a barata entrou voando. Exato. Falou com tudo. Esses são aspectos que a empresa tem que se preocupar, mas não são aspectos de diferenciação. Sim. E o importante é que às vezes vai somando custos, essas preocupações, e esses custos não são calculados, né? Então sempre que a gente olha, cuidado, sim, se tu tem um problema de segurança, tem que reforçar de alguma forma, seja por segurança, câmeras e por aí vai, mas esse custo tem que ser calculado até quanto que o teu risco de prejuízo é superior ao retorno sobre o investimento, né? Sim, o Guilherme antes, aqui quando a gente estava conversando com a câmera desligada, ele estava dizendo que ele se sente muito sozinho, né? Empreendendo, se sente muito sozinho. Acredito que vocês aí que estão nos assistindo agora, estão empreendendo, também se sintam sós, né? Porque a gente está ali tentando começar um negócio, principalmente quem vem também de grandes empresas, né? Trabalhava em grandes grupos, ou não era nenhuma grande empresa, mas tinha vários colegas de trabalho, de repente tu te vê sozinho, embrulhando uma mercadoria, despachando. Eu presa. Eu presa, né? Faz até a tua marmita, come em casa, pra fazer de conta que tá na vida. Mas aí, tu te sente sozinho? Na verdade, a colocação que eu fiz não me sentir sozinho é que é o seguinte, é um segmento que não é muito, aqui não é muito difundido, digamos assim, né? Tipo, pimentarias. É pouca gente que trabalha com pimenta aqui no Rio Grande do Sul, né? E daí, por exemplo, hoje nós temos uma parceria com uma pimentaria em que eu achei eu preciso de alguém que nos ajude nisso aqui, na parte industrial, assim. E a gente encontrou parceiros, eu olhando no supermercado, nos rótulos, assim, tipo, esse aqui é do interior de São Paulo, não dá, esse aqui é de Goiás, não dá, esse aqui é do Rio Grande do Sul. Mas então, assim, o nosso segmento, ele não tem muita gente trabalhando com isso, diferentemente, por exemplo, do segmento de cervejas. Né, mas eu acho que essa conexão é uma conexão que o Sebrae pode fazer, né? Sim, sem dúvida. Hoje nós temos, nós chamamos de projetos coletivos, que são grupos de empresários
é um pool de empresários que se reúne para trocar, falar sobre dificuldades de vários setores. Às vezes eles se reúnem sobre o mesmo segmento e às vezes diferentes empresas de diferentes setores, porque às vezes a solução no teu caso não tem muitas empresas, então talvez o conhecimento que você tem que buscar na parte logística esteja resolvido em outro setor, como o de cerveja, como o setor, a vinícola e por aí vai, né? Então isso a gente tenta promover essas conexões com grupos de empresários para solucionar, porque a gente sabe que realmente o pequeno empresário ele é solitário, né? Como eu estava falando de logística, não tem um departamento de logística para resolver, é tu contigo mesmo, né? Tem que dar um jeito, tem que ir atrás, e aí vai as características empreendedoras, né? Que o fato da curiosidade está associado também, que é isso, né? Investigativo, ver e ir descobrindo aonde, até porque tu tá num nicho, né? E o nicho tem os prós e os contras. Os prós que tem em mercado e, consequentemente, tu tem uma quantidade menor de benchmarking para buscar, né? Sim, não estamos então tão sós, gente. Que bom. Né? Não, mas eu, por exemplo, não sabia dessa iniciativa aí, desse coletivo, por exemplo, assim, eu tenho maior interesse. Por exemplo, coisinhas pequenas, assim, ó, que às vezes me dá uma baita dor de cabeça. Eu já deixei de lançar um produto que eu tenho certeza que teria uma baita de uma absorção e venderia muito porque tem a necessidade de mercado. O mercado Era outro produto? Não, dentro da linha de pimentas. Ah, dentro da linha de pimentas. Isso. Gente, segura uma máquina, né? Tem 1000 ideias, né? Não, porque por falta da embalagem adequada. Por exemplo, assim, um produto que a gente viu, por exemplo, nós fomos agora, eu e a Lu, minha esposa, que é minha sócia, né? Nós fomos agora numa fábrica de pimentas, fomos super bem recebidos em Los Angeles. Né, que nós fomos lá, um dos propósitos foram esse de conhecer a fábrica da Sriracha, que é uma das principais pimentas do mundo, assim. Os caras produzem 40 milhões de vidros de pimenta por ano, assim, sabe? É uma coisa absurda. E a gente foi lá entender um pouquinho, né, o que a gente podia absorver daquilo, assim. E o cara me disse, tu pode usar o nosso, inclusive, não a marca, mas o nome daquele molho pode ser usado e tudo mais, pode. Existem atalhos, existem coisas. E emperrou na embalagem. Por exemplo, assim, sabe? Que era um produto que é super consumido aqui, daí eu vou nos restaurantes, especialmente tailandeses, de comida vietnamita e tudo mais, tá lá ele. Poderia estar o cara que compra em dólar aquela embalagem, poderia estar comprando a minha para o preço, sabe? Teria, além do apelo, né, assim, que é uma pimentaria super cool, assim, e tudo. Então, assim, a gente foi lá, implementar, mas para eu implementar faltou alguma coisa referente à parte de embalagem, de estética, de coisa e tal. E aqui eu não consegui, entendeu? Pesquisando, entrando em contato com o pessoal que produz, que trabalha com plástico, com vidro e coisa e tal. Não, a gente só tem um padrão assim. Mas que produto é esse? Já estou querendo te arranjar uma embalagem. Então assim, não quer contar, segredo. Tá vendo? Não, mas conta o milagre, não diz quem é o santo. Não, a gente já tem assim, a gente tem o produto já assim, ó, a amostra pronta, entende? Então assim, ó, é um bico dosador, não tem, é um bico dosador legal que a gente gostaria de fazer assim, mas hoje eu pensei, mas se não tivesse bico dosador, eu vou fazer de outra forma, assim, sabe? Então, mas a gente vai acabar fazendo isso aí em breve, tá? Dei o spoiler agora. Aí, tem coisas que, talvez no teu caso, a gente tem que chamar uma empresa de design, desenvolver do zero, né? Então, assim, daí, mas assim... E grana pra isso, aí o Sebrae tem que ajudar. Ajudamos. Grana é fogo. Desculpa que eu pegar o gancho aqui da tua história, mas uma das coisas que sempre as pessoas perguntam, o Sebrae pode me ajudar com investimentos? Como que o Sebrae pode me ajudar com grana? Isso pode? Como é que é? Sim. Hoje a gente subsidia as empresas no que diz respeito aos processos de consultoria e gestão. Nesse caso, preciso montar um layout ou uma nova embalagem. O Sebrae apoia uma consultoria que vai ajudar a estruturar. Quando eu digo em apoiar, é que a gente não vai cobrar o custo integral do empresário. Sim. Ou seja, parte disso é subsidiada pelo Sebrae. Agora, investimento direto na empresa, nós não financiamos uma empresa, né? Nós ajudamos os processos de gestão, seja de layout, produto, para que ela possa estruturar e vender. Agora, só queria pegar o gancho do que o Guilherme estava colocando, né, desses grupos, assim, como um problema logístico. A gente tem um grupo que nós acompanhamos, um grupo de restaurantes, e eles sentiram, estamos aumentando nossos custos, seja por segurança que estava falando, né, Maurinho, ou seja lá, qual for, mas precisamos reduzir custos. Como é que a gente pode fazer? Eles pensaram numa central de preparação de alimentos de forma conjunta. Então eles estão estruturando esse processo, onde os produtos eles vão ser, a primeira etapa de preparação vai ser feita numa central, onde eles vão compartilhar custos de energia,
de profissionais também Um coworking gastronômico. Um coworking gastronômico, exatamente. Sim. Então, pô, tu vê isso surge dessas conexões, eles viram o diferencial, a concorrência deles não estava nisso, ali eles são parceiros, né? Não, e também eu acho que a gente está vivendo um momento, né, que a internet trouxe essa possibilidade de união mesmo e das pessoas entenderem que elas não precisam ser concorrentes, que elas podem, né, tocar juntos, que a força está no coletivo, né? É isso. Eu acho que essa mentalidade ela é muito jovem, né, e ela é muito atual, porque as pessoas aí passam concorrendo, né, o tempo inteiro e às vezes elas estão perdendo, né, de fazer ações em conjunto que pode melhorar, né? A gente, por exemplo, puxando para o nosso segmento, assim, a gente não está na rede supermercadista, mas isso faz parte de uma estratégia nossa, assim, e na rede supermercadista, assim mesmo, assim, né? Mas, Zafari, né, gente? Tá. Zafari. Mas, então, até por limitação de produção. Convite, né? Quem sabe o Zafari tá vendo esse live. Vamos ver mais adiante um pouquinho. Tá Assim. bem. Não, aqui esbarra um pouco em produção, né? Daqui um pouco uma rede assim, eu quero 10 mil vidros de pimenta. E aí não vai dar. Eu até posso atender aquilo, mas eu vou desassistir os meus outros 120 clientes que eu tenho hoje. Quantos fixos. clientes tu tem hoje? 120? Mais ou menos 120, umas bacana, 25, tá bom, né? umas 25 cidades, 4 estados. Nossa, então, tá ótimo. Pois é, então isso está numa crescente, né? Isso eu estou muito feliz. Mas o que eu quero dizer com a rede supermercadista é o seguinte, por exemplo, eu não estou ainda na prateleira do Zafari, por exemplo, mas eu fico muito feliz de a cada mês que eu vou lá fazer compras, a cada semana, daí tu vê que a prateleira de pimentas que antes tinha o vidrinho da Tabasco, enfim, das pimentarias aqui do Brasil, coisa e tal, que era meia dúzia, hoje em dia tu vê que aquela ali já é uma gôndola maior. Sabe? Então, assim, tu vê, o consumo daquele produto que eu vendo, ele está aumentando. Então, para mim é muito bom isso aí, sabe? Então, acho que entra um pouco nisso, assim, dessa coisa, eu não quero ser o exclusivo. Eu quero que exista uma cena e que eu tenha um diferencial competitivo no meio de um consumo grande, né? Perfeito. E é uma coisa que a gente gostaria muito, assim, né? Que às vezes a gente tem que abrir meio que a machadada do caminho, Sim, assim, né? ó, a gente tem aqui umas participações aqui do pessoal, né? O Nico Fernandes, obrigado, Nico, pelo teu envio aqui, tua participação. A grande verdade é que precisamos sair do óbvio e sair da caixa. E a sacada das pimentas foi demais. Obrigado, Nico. Parabéns. Obrigado. Nico, tu é pimenteiro, né? Já sei. Deve ser até teu consumidor. E a Valquíria tá falando que ela foi numa padaria onde eles serviam diversos tipos de pimentas para experimentar com os lanches. E na saída ficou sabendo que faria um concurso de pimentas, cobrando valor para participar e um prêmio ao final. Achei muito interessante. Acho que a parte de cobrar para participar não é tão interessante, mas a parte de já ter um concurso de pimentas é porque a coisa tá pegando fogo, existe. Né? Em Curitiba existe uma cena de pimentas muito forte. Eu acho que, inclusive, é um dos lugares, lá na loja do Iguatemi, assim, é muito... Acontece que o pessoal, às vezes, por exemplo, vai viajar, tipo, tá esperando para ficar... meu voo às 4 da tarde, daí teve que sair do hotel às 9 da manhã, daí vai pro shopping, acontece muito isso. Sim. E muita gente de Curitiba compra. De Curitiba compra pimenta. Existe uma cena muito forte de pimentas no Paraná, em São Paulo, fora Nordeste e Norte, que já é muito da cultura deles, né? Então, em Curitiba eu sei que tem um concurso, né? Fora do Brasil é muito comum esses concursos, até tem uns vídeos bizarros, os caras comendo pimenta, passando mal. Sim, assim, passando mal, né? Esses dias nós lá num brainstorm lá, se a gente fizesse um concurso de pimentas lá no shopping, você imagina, cara, tipo, o cara passa mal, assim, chamar SAMU, daí tipo, aquilo que era um glamour, assim, vira caos. Mas tem, esses dias eu tava vendo um livro que o nome é Nação Apimentada, uma livre tradução aqui, é um título em inglês, né, falando dos Estados Unidos, como eles são pimenteiros, né? E na verdade, claro, estão do lado do México, né? O México sempre foi super pimenteiro, né? Mas nos Estados Unidos mesmo, tudo tem pimenta, né? E é uma tendência, eu acho. Tipo, a gente tava, por exemplo, assim, tu chega no Nova York, Los Angeles, onde for, na verdade, Texas. Tu chega pra comer numa lancheria, não vai ter aquela coisa de uma maionese, um ketchup e mostarda. O cara vai botar um tubo de pimenta e um ketchup ali, da Heinz, por exemplo, a marca super deles, assim, né? Sim. Então, existe um consumo, assim, Espiraca. e um pouco de história, assim, sabe? A pimenta, ela é originária da América do Sul, o pessoal não sabe disso. Ela é originária da Bolívia e do Peru, de 8 mil anos atrás, e chegou ao México através dos passarinhos que levavam as sementes para lá. E chegou na Europa, e especialmente na Ásia, através do Cristóvão Colombo.
Vamos ver se a galera é pimenteira. Você que gosta de pimenta, manda um joinha aí, diz eu gosto, eu como pimenta. Até pra gente saber, né? Se tá pop ou se não tá pop esse teu negócio. Agora... Depois de 24 cidades, eu sei lá, eu falo. Essa história que o Guilherme traz, ela é fantástica, assim, porque a gente tem visto como uma oportunidade grande, são as empresas que elas não necessariamente vendem um produto, elas vendem o produto também, mas elas contam a história e se envolvem no storytelling, exatamente. Que é um pouco do que o Guilherme está fazendo, né? Eu que não conheço tanto de pimenta, estava assistindo aqui, já fiquei fascinado, né? Então a história ajuda a envolver as pessoas para aquela experiência que a gente fala, né? Não é um produto, é um serviço com história e isso vende. Mas olha, eu vou te dizer, Fábio, essa aqui é uma bateção minha aqui no Conexões. Eu passo o tempo inteiro falando, contem a história de vocês para apresentar o produto. Porque, na verdade, a gente é hoje a soma de todas as coisas que a gente fez, né? Então, assim, a soma de experiências às vezes nos levam a desenvolver alguma coisa muito bem e muito bem feita, enfim, ou tem uma história de família, de tradição, né, por trás disso. Isso agrega muito, né, a confiabilidade do cliente, né? Não, eu vou fazer com esse cara, porque afinal de contas, né? Claro, cria um vínculo, né? Tem, exato, muito importante. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu não sei se a gente tem mais perguntas. Eu queria mandar beijo pra Jane, que está aqui nos assistindo, pra Carol, que está aqui nos assistindo, pra Kátia Costa, a Érica, Lisiane Zucco. A Lisiane Zucco está sempre por aqui, Regina Santana. Bom, gurias, obrigada. Nosso grupo é uma mulherada, tenho que te contar, né? 70% do Conexões é de mulher, mas aqui rola muita sororiedade, somos todas parceiras. Estamos aqui querendo fazer essa roda acontecer. Acho que mulher gosta dessa coisa, né? De grupo. Pimenta, hot. Então tá, eu acho que é isso, guris. Queria agradecer para vocês a presença hoje. Queria que tu desse o serviço, Fábio, já que a gente está aqui na loja do Sebrae, né? Para quem quer chegar, é só chegar. Conta um pouquinho dessa loja antes da gente terminar. Isso. Nós estamos em vários canais, né? Primeiro, convidar para acessar o nosso site, o sebrae-rs.com.br, ou pelo nosso 0800 570 0800, ou nas nossas unidades presenciais, como no caso aqui essa nossa loja. Tá linda, tá gente, linda, tá né? linda. Recém-inaugurada. Moderna. Aí pode vir aqui conversar sobre negócios, dúvidas, sugestões, mas qualquer dificuldade que se tenha para verificar como que o Sebrae pode ajudar, a gente está à disposição para conversar e apoiar uma pequena empresa aí, seja na sua expansão, na sua estruturação ou no nascer aí de uma nova empresa. Não, eu que agradeço a tua participação. Queria dizer que a gente do Conexões, eu estou muito feliz da gente estar junto aqui contando as histórias dos empreendedores, porque eu acho que o Conexões e o Sebrae tem tudo a ver, demorou. Estou muito feliz com essa parceria e poder entregar também para vocês aí de casa mais conteúdo, enfim, sobre empreendedorismo, que é o foco do Conexões RS. Obrigada, Gui, tá? Mais sucesso ainda, manda umas pimentas lá pra casa. Não, manda sim. Oba, tem que mandar uma pra ele. Com certeza. Já tô concatenando, vendo como é que a gente vai. Manda teu serviço aí, qual é o site do Frida, quem quiser saber mais. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, Maureen, obrigado, Fábio, por tirar essas dúvidas ao vivo agora, sim, mas daqui a pouco eu vou te incomodar um pouquinho mais também. Isso é um prazer. E, diante, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, Maureen, porque, olha, o Conexões é algo que eu lembro quando eu conheci 2 anos atrás, ele já era um grupo grandinho, fortinho, e hoje, vendo teus números aí, fiquei impressionado, assim, né? Tá bombando. Tá muito forte. Então, assim, te desejo muito mais sucesso ainda, conta conosco. E fazendo o serviço aqui, a gente está com o site agora no ar, com loja online, fridapeppers.com, Peppers com 2 P's, né? P-E-P-P-E-R-S. fridapeppers.com, tem o nosso Instagram, o nosso Facebook, a gente tenta fazer sempre um feedback imediato, assim, o pessoal entra em contato conosco, a gente já responde para tentar sanar as dúvidas ali. E tem a loja no 2º piso do Shopping Iguatemi aqui em Porto Alegre, aberta de domingo a domingo. Chique, né, gente? Com degustação de pimenta todos os dias. Todos então, os dias, graças a Deus, vou lá pegar uma geleia. Bom, gente, então tá, brigadão. Se você tá entrando agora, chegou atrasadinho no nosso live, não tem problema, porque daqui a pouquinho já vai estar publicado aqui na íntegra e você vai poder ver desde o início, tá bom? Beijão pra todo mundo, foi um prazer ter vocês nessa tarde aqui comigo. Tchau. Tchau.